Oh, glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! A paz seja com todos. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração assim, fecha os teus olhos. Hoje é um dia especial, fala comigo, hoje é um dia especial. O dia que o Senhor me concedeu para estar em sua casa. Amém. O véu se rasgou. Aleluia. Fala para essa pessoa aí, o véu se rasgou. Aleluia. Daqui a pouco você vai entender. Oh, querido Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso. Hoje é um dia especial, Senhor. Especial porque estamos aqui. Especial, Senhor, porque o Senhor nos tirou dos nossos lares e nos trouxe para que a tua casa se enchesse, meu Deus. Porque hoje, meu Deus, é o dia onde nós iremos nos preparar para participar do teu corpo e do teu sangue. Meu Deus, quando aquele pai de família que representava o Senhor enviou seus servos a toda aquela cidade, aldeias, porque ele estava preparando uma ceia, e foi convidado, Senhor, tanta gente, mas a tua palavra nos diz que cada um deles que foi convidado pediram desculpa e disseram: eu não posso ir porque me casei. O outro, eu não posso ir porque eu comprei 2 juntas de boi e vou experimentar. E o outro disse: eu não posso ir porque eu comprei uma terra e eu vou ter que ver. E quando aquele servo volta para casa e fala isso para o seu senhor diz que aqueles que foram convidados não eram dignos, mas disse: olha para o servo, vai para os valados, convide todos para que a minha casa se enche. Meu Deus, e a tua palavra nos diz que o servo saiu, e todos que encontravam, não aqueles, meu Pai, que eram os primeiros, mas todos aqueles que encontraram, ele chamou e a casa se encheu, e houve uma ceia. Pai, nós estamos aqui nesta manhã como aqueles servos. Se os primeiros não quiseram, os demais quiseram. Meu Deus, essa pessoa que aqui está hoje, Ramanda Canta Lamanai, que saiu da tua casa até mesmo, meu Pai, debaixo de chuva, Senhor, para estar aqui. O servo, o Espírito Santo, meu Pai, foi até o lar dela. O Espírito Santo tocou no coração dela. Meu Deus, eu sei que hoje houve uma briga entre espírito e carne, porque hoje, Senhor, muitos de nós não queríamos sair da nossa casa, da nossa cama, debaixo das nossas cobertas, mas nós ouvimos a voz do Espírito Santo, aleluia, e viemos, meu Deus, e a casa se encheu, e iremos participar, Senhor, dessa ceia junto contigo, Senhor. Meu Deus, então eu já te peço uma bênção sem medida sobre todos aqueles que está aqui. Uma bênção sem medida, Senhor. Eu não sei o que eles querem, o que eles estão te pedindo, mas eu te peço, Rei, eu te peço, meu Senhor. Oh Senhor, eu te peço, conceda-lhes o que eles vieram buscar, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Ore ao Senhor. Glória a Deus. Pega a palavra do Senhor e vem comigo para Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, no capítulo 26. Êxodo capítulo 26, no versículo 31. Pode só abaixar um pouquinho, só abaixar um pouquinho, pode deixar só abaixar só um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Êxodo capítulo 26, versículo 31. O Senhor, Ele está falando aqui com Moisés. Eles saíram do Egito, eles estão a caminho de Canaã, uma terra que manava leite e mel, queria dizer uma terra próspera. E o Senhor abriu o Mar Vermelho, e eles passaram, e eles tiveram fome, o Senhor mandou maná, eles tiveram sede, o Senhor mandou água. E lá no deserto, o Senhor pede para Moisés preparar um tabernáculo. Amém? E nesse tabernáculo, onde tinha várias coisas, também tinha o tema da nossa mensagem de hoje. Então no versículo 31 diz assim: e depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, torcido, com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas de madeiras de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus cochetes serão de ouro. E pendurará o véu debaixo do cochete, e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Versículo 36: farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra do bordador. Amém? Eu quero que você lê comigo, para ficar bem fixado no teu coração, na tua mente, o versículo 33, o Senhor dizendo: pendurarás o véu debaixo dos cochetes, e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Você crê nessa palavra? Você crê que assim foi? Coloque a Bíblia no assento, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Glorioso e eterno Deus, ó Pai Todo-Poderoso, a tua igreja te aplaude, a tua igreja glorifica o teu nome. Meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, eu te peço que o Senhor fale conosco esta manhã. Usa os meus lábios, usa a minha boca, Senhor, que eu venha diminuir, o teu Espírito em mim crescer, e que a tua palavra vá, Senhor, e prospere naquilo pelo qual o Senhor a está enviando. Assim seja. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu estava falando, né? Agora, os israelitas que saíram do Egito estão a caminho de uma terra que o Senhor prometeu.
Só que no meio desse caminho, cada vez que o Senhor queria falar com Moisés e passar alguma coisa para Moisés passar para o povo, era Moisés que subia ao Monte Sinai. Então Moisés subia ao Monte Sinai, Deus falava com ele, e ele descia e ele passava para o povo. Mas aí o povo, eles queriam também estar mais perto de Deus, mais na presença de Deus. E eles chegam então para Moisés e pedem para Moisés. Deuteronômio, nós vemos isso. E Moisés fala com Deus que o povo quer estar perto dele, que o povo quer ver a glória dele, porque era só Moisés que fazia, que estava ali diante do Senhor. E o povo então diz para Moisés, e Deus diz então para Moisés, para que Moisés mandasse que o povo se santificasse durante 3 dias. 3 dias o povo não poderia se alimentar, não poderia comer, teria que se santificar, estar na presença do Senhor. E depois desses 3 dias do povo santificado, Moisés iria subir ao monte, e o povo não iria subir ao monte, mas o povo ia ficar ao redor do monte, para ver então a glória de Deus. E o Senhor dizia para Moisés, e Moisés passava essa ordem ao povo, que o povo então agora santificado, depois de 3 dias, estão todos santificados, tanto homens como mulheres. Eles então estão ao redor daquele monte, mas eles não podiam tocar no monte, não poderiam tocar, porque se eles tocassem no monte, eles morreriam. Nenhum animal poderia tocar no monte. E assim como Deus diz, Moisés fala com a congregação se santifica, Moisés sobe ao monte, e a congregação então rodeia aquele monte, esperando algo do Senhor, esperando receber algo do Senhor, né? E a Bíblia nos diz que quando Moisés estava no alto do monte e começou a falar com Deus, começou a ter trovoada, começou a ter fogo, e aquele povo embaixo vendo aquilo acontecendo, e o poder que estava lá em cima no monte, o povo com o olhar lá em cima, ele via o que estava acontecendo, ele via fogo, ele via trovoada. Deus falava com Moisés como fosse voz de trovão, e diz a palavra do Senhor que agora aquele monte, com fogo lá em cima, aquele monte de pedra começa a tremer. Você imagina um monte de pedra tremendo, uma montanha tremendo, E Deus então fala ali com Moisés, e quando aquele monte começa a tremer, aquele povo, eles têm medo. Quando termina aquilo e Moisés desce, em Deuteronômio eles falam com Moisés, ele diz: Moisés, nós temos medo de chegar diante do Senhor e morrer, porque o que nós vimos, Moisés, aquele monte com fogo, a voz de trovão, os trovões, o monte tremendo. Então Moisés, vamos fazer o seguinte, você quer mais assim com ele? Fala com ele, nós não queremos mais falar com ele, fala com ele, e o que ele te disser, você vai falar conosco, e nós iremos obedecer, Quer dizer, o desejo deles era estar diante do Senhor, mas eles não estavam preparados para estar diante do Senhor, amém? Então eles têm medo, e eles dão um passo atrás, e eles pedem para Moisés: não, Moisés, continua subindo lá no monte, continua então falando com o Senhor, e aquilo que o Senhor falar, nós iremos ouvir, nós iremos respeitar, nós iremos obedecer tudo que o Senhor falar. Mas nós vemos que pouco tempo depois, eles não obedecem, porque quando Deus chama novamente Moisés ao monte, e
e Deus vai entregar as tábuas dos 10 testamentos para Moisés. Como Moisés demora 40 dias lá no monte, e eles começam então com o tempo ficar ansiosos. Olha para essa pessoa e fala: coloque a tua ansiedade nos pés de Jesus. Amém? Ansiedade é terrível. Ansiedade, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende, né, pastora Neuza? Mas o povo começa a ficar ansioso. E o povo então começa, eu creio que eles começam a entrar em grupinho. E cadê esse Moisés, hein? Já tem o que? 10 dias que esse Moisés subiu e esse Moisés não volta. E cadê esse Moisés? Já tem 20 dias. Então começou então ali uma espécie de contenda, porque uns começavam a dizer: não, aquele povo morreu, Moisés morreu lá em cima. E aí eles querem o que? Eles chegam para Arão e falam: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Moisés deve ter batido as botas lá em cima. Então faz para nós um Deus. O que eles tinham falado para Moisés? Tudo aquilo que Deus falar para você, fala com a gente. Nós iremos. Iremos. Melhorou. Não está todo mundo aqui, né, Jesus, com obedecer. Então eles, querem um Deus, e eles esquecem do Deus que tirou eles lá do Egito. E Arão manda eles trazerem os brincos de ouro, os colares de ouro, tudo aquilo que era de ouro, e faz um bezerro de ouro. E aí o povo que Deus tinha tirado lá do Egito se dobra diante daquele bezerro de ouro. Amém, queridos? Quer dizer, eu vou fazer, mas não fizeram. Mas passando o tempo, Deus quer se aproximar deles. Deus quer se aproximar. Então no capítulo 25 de Êxodo e no capítulo 33, o Senhor vai falar com Moisés, para que Moisés faça um santuário, um tabernáculo embaixo, um tabernáculo. Moisés, olha, faça um tabernáculo e eu vou estar com vocês. E esse tabernáculo é feito, né, no capítulo 25 de Êxodo. Ele começa a pedir oferta ao povo, e ele pede vários tipos de oferta daquilo que Deus pediu para fazer. E no versículo 8 ele diz: e me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Amém, queridos? E esse santuário é feito. E o tabernáculo, suas peças separadas, né? É lindo você ler. Cada peça representava, simbolizava Jesus Cristo, né? Mas uma das coisas, aquele povo, ele não podia chegar diante de Deus. Então o que o Senhor fez? Foi feito o tabernáculo, e foi feito várias coisas. Tinha o átrio, tinha o lugar onde as ofertas eram sacrificadas ao Senhor, havia o lugar santo. Quando se entrava no tabernáculo, havia o lugar santo, esse o sacerdote podia entrar, e havia um outro lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Neste lugar tinha essa cortina. Amém? E depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, torcido com querubim de obras-primas. Versículo 33: pendurarás o véu debaixo do colchete, meterá a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos será para separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então o povo, eles pecavam, eles chegavam até o átrio com um animal, eles colocavam a mão no animal, o sacerdote imolava aquele animal, matava aquele animal, e aquele sangue daquele animal o Senhor recebia, e a pessoa saía, né, pecado perdoado. Só que nem tanto, porque ela não podia entrar no Santo dos Santos, naquele lugar.
naquele lugar, no Santo dos Santos, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar. E quando o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, ele tinha que entrar com sangue, oferecendo ali aquela oferta por ele mesmo e por todo o povo. E quando uma vez por ano o sacerdote entrava, era uma alegria para o povo, porque o povo sabia que Deus iria visitar o sumo sacerdote. E se Deus visitasse o sumo sacerdote, estava visitando toda a congregação de Israel. Então o povo esperava aquele dia, e quando chegava esse dia, uma vez por ano, o sacerdote entrava. E nós já vimos em livros que o sacerdote, quando ele entrava, as roupas deles tinham sinetes, né? Como aqueles ninhos. Também, né, vi que amarravam uma corda no sumo sacerdote, e aquele homem entrava, e quando ele se apresentava diante de Deus, e Deus se apresentava a ele, a congregação lá fora ouvia os barulhos daqueles sininhos, daquelas coisas. O Senhor está visitando a congregação. Mas quando também passava um tempo, não acontecia nada, eles puxavam com aquela corda, porque o sacerdote havia pecado, então não podia entrar. Amém, queridos? Não podia entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, né, que essa arca da aliança, e por muitos anos, depois de 400 anos, o primeiro tabernáculo agora é destruído, porque agora começou o tempo dos reis. Então é feito agora um templo de alvenaria, onde o rei Salomão faz. Mas do jeito que foi feito o tabernáculo, assim foi feito também o templo de alvenaria. Havia também um lugar de separação, né? E várias vezes este templo foi destruído pelos inimigos, e várias vezes foram construídos. Nós vimos ali em Herodes, já no tempo de Jesus, onde demora 40 e poucos anos para que aquele novo templo ser novamente construído. Mas sempre houve uma separação, sempre houve uma cortina. Amém? Sempre houve uma cortina. E chega agora então o Novo Testamento. Passa-se anos e chega o Novo Testamento, onde Jesus Cristo, ele nasce, ele vive, com 30 anos ele se batiza e começa o ministério do Senhor Jesus. Você nota que o único que poderia entrar uma vez por ano era o sumo sacerdote. Então ninguém podia se aproximar de Deus, ninguém podia chegar diante do Senhor, não podia, sabe, uma pessoa, por mais que ela se sentisse santa, entrar ali, abrir aquela cortina, não dava, porque se ela abrisse a cortina, não abria, era um lugar separado. Diga comigo, lugar separado, não dava para entrar de maneira alguma. Amém? E passa esse tempo todo, mas nesse tempo todo, nós chegamos à crucificação do Senhor Jesus. E eu quero que você venha comigo agora para Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor. Mateus no capítulo 27, vamos lá comigo? Posso ouvir um glória a Deus? Perdão, Mateus capítulo 26. Jesus agora está sendo crucificado, está numa cruz, e nos diz a palavra do Senhor, no versículo 45, capítulo 26, versículo 45, diz assim, ó: e desde da hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor fala sobre isso, Ele sabia tudo que Ele ia passar. Ele, como homem, Ele sabia que iam furar as mãos dele, ia causar dor, né? Furar os pés, uma coroa de espinho. No Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus, Ele diz ao Pai, né? Por 3 vezes: Pai, se queres, né? O Senhor pode mudar esse cálice. Se esse cálice, Senhor, não puder passar sem que eu beba, se essa hora tem que continuar, se essa hora precisa ser continuada, se essa hora não pode passar, se eu preciso beber esse cálice, Senhor, faça a tua vontade. Porque como Deus, Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Ele ia passar, sofrer ali como homem, Ele ia sofredor. E a dificuldade maior do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele sabia que Ele teria que entregar o sangue dele por nós. A dificuldade maior é quando Ele diz: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele tempo, naquela hora, todo o pecado da humanidade, todo o pecado, desde o comecinho até o nosso tempo, até o tempo do arrebatamento da igreja, todo o pecado estava sobre Ele. Então nós vimos que o pecador não podia chegar diante, não podia entrar no Santo dos Santos, por causa do pecado. Então naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre aquele que não tinha, e o Senhor Deus teve que virar as costas. E aí que o Senhor Filho, Deus Filho, Deus meu, por que me desamparaste? Cadê o Senhor? Graças a Deus, hoje Ele é o meu intercessor, o teu intercessor. Graças a Deus, hoje Ele está ao lado direito do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pela igreja. Graças a Deus, hoje Ele está ali. Mas Ele olha e Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Porque não houve ninguém que pôde interceder por Ele. A palavra do Senhor nos diz que havia trevas, 3 horas de trevas. A natureza, sabe, o sol não queria brilhar. O sol, sabe, ele se apaga naquele momento. A natureza se entristece naquele momento, porque naquele momento Ele está dizendo: por que me desamparastes? E as pessoas olhando para Ele diziam para outras: Ele chama por Eli. E outras diziam: vamos ver se Ele vem atendê-lo, olha aqui. Versículo 47, alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: eis que Ele chama por Elias. E logo um deles, tomando uma esponja e colocando num vinagre, pondo numa cana, colocou na sua boca. E outro dizia: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vem comigo aqui para João capítulo 19. Eu posso ouvir no glória a Deus? João capítulo 19. No versículo 30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou
no Espírito. Essa palavra consumado, o Senhor está dizendo: acabou. Acabou. Eu vim à terra como homem. Eu deixei a minha glória como Deus. Eu vim na terra como homem para sentir tudo que o homem sente. Se você sente que você foi traído, ele também foi traído. Se você sente que tem pessoas te perseguindo, ele também foi perseguido. Se você sente que você tem amigos que você podia confiar e depois você viu que você não podia confiar, ele também. Mas ele é o amigo que nunca te abandona. Nunca. A palavra do Senhor diz assim: pode uma mãe esquecer de um filho que mama, mas se todavia essa se esquecer, eu porém nunca me esquecerei de ti. É o melhor amigo. Ele é melhor amigo do que o teu esposo, do que a tua esposa, do que o teu pai, do que a tua mãe, do que o teu amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele amigo que está junto conosco no momento que está tudo bem, no momento que nós glorificamos, no momento que nós olhamos e dizemos: nossa, que bênção, está tudo bem comigo. Ele está ali. Mas quando nós não está tão bem, no momento que nós abaixamos a nossa cabeça, no momento às vezes que a depressão quer tomar conta de você, Ele diz para você: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos ali, queridos, aquela cortina que nenhum homem podia passar, ninguém podia passar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, levando o sangue. A palavra do Senhor nos diz que esse véu simbolizava o corpo do meu e do teu Senhor. Ninguém podia abrir ele. Por ninguém. Deus não iria abrir ele, sabe, por um anjo, sabe, por um serafim, um querubim, sabe, pelas pessoas que moram lá no terceiro céu, não. Mas pelo sangue do seu filho. Porque havia necessidade de ser um sacrifício para o resto da vida. Deus não queria mais aquele sacrifício de sangue de animal, que cada vez que o homem pecava, chegava diante de Deus e o animal era morto. Não, Deus queria um sacrifício perpétuo, um sacrifício, um único sacrifício. Então não poderia ser qualquer pessoa a descer da glória para vir aqui. Quando o Senhor diz ali em Isaías no capítulo 6 que Ele ouve uma voz: a quem há de ir por nós, a quem enviarei? Isaías, ele diz: eis-me aqui, envia a mim. Mas isso não está falando para Isaías, isso está falando que o único que poderia dizer, descer na terra e falar: Senhor, me envia lá na terra. Me envia lá na terra, Pai, me envia na terra. Eu quero conhecer, eu quero estar junto com eles, eu quero ver o que eles sentem. Se é necessário um único sacrifício, eu vou. E eu vou fazer esse único sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Esse véu simboliza o corpo do Senhor Jesus, que ao ser rasgado pelo sacrifício, pôs separação entre o ser humano e Deus. Voltando para Mateus, no 26, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo o teu santo nome, Pai. Eu glorifico o teu santo nome.
Mateus 27, no versículo 51 diz: eis que o véu do templo se rasgou. Repita isso comigo. Comece a agradecer a Ele por esse sacrifício. Repita comigo: eis que o véu do templo, se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Quando Jesus, aplaude Ele, quando Ele diz, quando Ele dá o último suspiro, quando Ele diz: Pai, está consumado, e Ele inclina a cabeça, Ele está fora de Jerusalém. Ele não foi crucificado dentro da cidade de Jerusalém, Ele está fora da cidade de Jerusalém. Mas no momento que Ele diz: Pai, está consumado, o véu do templo, lá dentro das cidades, dos muros de Jerusalém, começou a se rasgar. Começa a ver pela fé aí, esse véu se rasgando. Começa a ver pela fé. O véu se rasgou do alto a baixo. Não teve ninguém, não havia ninguém, não havia homem, não havia mulher, não havia ninguém que pudesse pegar aquele véu de baixo para cima e começar a rasgar. Não havia nenhuma tesoura que poderia, rasgar aquele véu. No momento que Cristo estava morrendo, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele entra no tabernáculo, Ele entra no Santo dos Santos, mas não é no Santo dos Santos da terra. Quando Ele morre, Ele entra como ofertante, e Ele entra como a própria oferta. Ele entra no Santo dos Santos do céu. Ele entra, Ele diz: está consumado, Pai, eu vim, eu fiz a tua vontade, está consumado. E quando Ele entra no tabernáculo eterno, o Pai pega aquela cortina, Ele vai rasgando, Ele vai rasgando, Ele vai rasgando, Ele vai rasgando. Aquela cortina que separava o homem da presença do Deus Todo-Poderoso, ela começa a ser rasgada de alto a baixo, porque o Filho, o Deus Filho, entra como ofertante e como a própria oferta no templo do templo, na glória. Ele foi até lá. Se hoje eu e você estamos aqui, se você começa a olhar um pouquinho para o teu passado antes de estar com Jesus, tem uns que falam: olha, meu passado não foi assim, tinha um passado mais ou menos, tudinho. Mas tem uns que vai dizer: eu glorifico a Deus, porque só Deus e eu conheci o meu passado. Ele foi até o fim. Quando a palavra do Senhor diz que tudo o que pedires ao Pai em nome do Filho recebereis. Quando a palavra nos diz que o único que intercede por nós, com muito respeito a Maria, como mãe terrena de Jesus Cristo, mas ela não pode interceder por mim, ela não pode interceder por você. Por muitos respeito aos apóstolos que viveram, mas Ele não pode interceder por mim, Ele não pode interceder por você. Mas aquele que levou a oferta, que foi uma oferta e foi o ofertante, esse pode interceder por você. Esse pode. Então nós não precisamos mais de outros intercessores, porque não há intercessor que possa interceder pela minha vida, pela tua vida, como aquele que morreu por mim e por você. Eu vou, Pai, eu vou. O caminho que no passado era feito apenas por um homem, uma vez por ano, agora pode ser trilhado por
todos aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo. Hoje nós temos a igreja, sim, só que hoje nós somos a igreja. Hoje o Deus Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. Hoje precisamos sim de um prédio para a igreja física se reunir, porque é num lugar onde nós adoramos e glorificamos o nome do Senhor. Mas hoje não é necessário um sacerdote entrar no Santos dos Santos, pedir perdão por ele, pedir perdão pela igreja, não, porque cada um de nós, hoje você é sacerdote. Hoje você é sacerdotisa. Hoje você entra porque o véu foi rasgado. Jesus já rasgou, Jesus já mudou. Não há mais separação, não há mais separação. Agora você pode trilhar este caminho que foi justificado pelo sangue de Jesus. Você pode aplaudir Ele. Amém. As últimas palavras de Jesus na cruz: está consumado. Esse brado significa o fim do seu sofrimento. Esse brado significa: Satanás, eu estou resgatando a humanidade com o meu sangue. Satanás, o preço é sangue. Eis-me aqui. Quando Jesus morre, e quando ele está ali enterrado, o Espírito vai até os mortos. Você já imaginou? Abraão, Moisés, que antes de Jesus só tinha a terra prometida aqui na terra, e Jesus vai chegar e vai dizer: eu sou. O eu sou está aqui, ó. Eu venci. Um dia, igreja, nós estarmos unidos num grande banquete, onde estará Moisés, onde estará Abraão, onde estará todos aqueles que passaram, mas onde estará o meu Senhor, o teu Senhor. A palavra do Senhor nos diz que hoje nós não conhecemos o rosto de Jesus, porque o rosto de Jesus não é esses que fazem em quadros, o rosto de Jesus não é esses que fazem em imagem, não. Nós conhecemos Jesus pela fé. Nós sabemos que onde nós estamos Ele está, mas um dia nós iremos conhecê-lo como Ele nos conhece. Ele conhece o teu rostinho, Ele sabe quem você é, Ele sabe como é que você está, sabe, Ele conhece a mim, Ele nos conhece, só que nós conhecemos Ele pela fé. Mas um dia lá nós iremos vê-los como hoje Ele nos vê. Você já imaginou naquela ceia, lá em cima, lá na glória, junto com todos aqueles da humanidade, sabe, receberam Jesus, buscaram a Jesus, todos sentados, e você vai olhar e o seu Senhor vai estar ali. Quem sabe você poderá inclinar a cabeça no peito dele, como João fazia na ceia. Quem sabe? Glória a Deus. Está preparado, está esperando esse dia. Quem está esperando esse dia? Dá glória a Deus. Amém. O plano da salvação foi cumprido, e agora ele faz a última oração, e ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Hebreus no capítulo 9. Bora lá. Hebreus capítulo 9. Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? Hebreus capítulo 9, no versículo 1 ao 8. O escritor de Hebreus escreve assim: ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre,
porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães das proporções, em que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. E tinha este o incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro, e todo ao redor que estava, e tinha um vaso de ouro que tinha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Versículo 6, ora, estando essas coisas assim preparadas todo o tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, porque se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então ele está falando, né, que ninguém podia entrar. O primeiro tabernáculo ainda estava em pé. O primeiro tabernáculo, no versículo 11, 15. Versículo 11, 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas pelo seu próprio, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touro e de bode e a cinza de uma novilha espalhada sobre os imundos o santificava, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus, e por isto é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte por remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, e chamados receberam a promessa da herança eterna. Amém? Versículo 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo uma única vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam pela salvação. Você sabe que o povo, quando o sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, o povo ficava esperando a saída do sacerdote de lá. Quando Jesus ele entra no templo, quando ele entra no Santos dos Santos, e Jesus dizia que ele ia voltar, assim como o povo da antiga aliança, os israelitas, esperavam que aquele sacerdote que tinha entrado naquele tabernáculo lá no começo saísse de lá. Assim nós, fala comigo, e aponta para essa pessoa ali do seu lado aí, fala aí você, estamos esperando o sumo sacerdote Jesus Cristo voltar para nos buscar, voltar. Assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar o pecado do mundo, aparecerá segunda vez para nos levar. Hoje nós iremos participar da Santa Ceia, porque ele dizia: fazer isso em memória de, mas um dia nós estaremos com ele. Se coloque em pé em nome de Jesus.